Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos o Compondo a Tese, onde basicamente eu comento o que eu vi de mais relevante durante a semana, geralmente a composição do que a gente já vem comentando a semana toda, tá? Os links para matérias aqui embaixo na descrição desse vídeo, para quem quiser justamente aprofundar ali um pouco mais a fundo nas informações. E a gente termina aqui, como sempre, com os podcasts. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa com as notícias mais gerais. A gente teve o BCBR de janeiro vindo bem acima do esperado, em 0,9%, 0,89% se não me engano, se quiser o desazonalizado. De qualquer forma, o ponto relevante aqui é mostrar a distância que a gente tem, nenhum indicativo, nenhum tipo de sinal ou qualquer coisa de proximidade qualquer com recessão ou estagflação ou qualquer coisa do gênero. A gente vê um começo de ano mais robusto, mesmo tendo uma expectativa de arrefecimento da economia à medida que o ano passa, de modo que mostra aí que não tem motivo para desespero com relação à economia brasileira neste momento. Na sequência, Gustavo Lima desistindo da candidatura à presidência, o que é tchau e benção, um presente aí para não ficar embolando com gente que não tem a menor condição de ser presidente naquele rolo todo. O Federal Reserve, o Fed, Banco Central Americano, mantendo a taxa de juros dentro do esperado, então nada que chame a atenção. E aqui no Brasil, também dentro do esperado, o Banco Central aumentando um ponto percentual a taxa de juros aqui do Brasil para 14,25, ainda tentando lidar com a inflação. A gente vai vendo justamente como é que isso daí vem refletindo no mercado, na economia e por aí vai. De qualquer forma, já tem algum tempo, né? A gente vai ter agora o fechamento do primeiro trimestre e os resultados ali na sequência, mas nos resultados do quarto trimestre, que já vinha com elevação de juros, a gente vê as operações conseguindo lidar bem com aquilo, especialmente as operações do portfólio. Não acompanhei todas, mas as operações do portfólio conseguindo lidar bem com aquilo, o que é um sinal de que, sim, você tem uma restrição no momento, no custo de capital e, por conseguinte, uma restrição ali na capacidade de investimento, mas nada, e na lucratividade das operações, especialmente as alavancadas, mas nada que seja impeditivo para a continuidade da evolução dos ativos. Tá, a gente passando aos ativos que não estão no portfólio, a IMC, a Meal 3, International Meal Company, dona do frango assado, KFC, Pizza Hut aqui no Brasil, né, com direito aqui de exploração, tendo ali a dona do Bob's atingindo participação relevante acima dos 5%. Eu não costumo citar esse tipo de coisa, cito aqui porque me parece ser movimento estratégico da dona do Bob's, possivelmente querendo ali uma combinação dos negócios ou uma compra da operação da IMC ou atingir ali controle da operação. Isso porque não faria sentido a dona do Bob's ter um investimento financeiro numa operação que basicamente roda com outros tipos de restaurante, mas roda o mesmo tipo de negócio. Tá? Então isso aqui pode ser aí o início de uma ideia, ali, de um estímulo na direção de uma combinação de negócios. Mubadala buscando aí 10 sócios para a Bolsa no Rio de Janeiro, de acordo com fontes. Eu comentei antes, já comento novamente, não vejo espaço para duas bolsas no Brasil. Então isso aqui claramente deve gerar algum estresse para a B3, tá? E se for levado a cabo, a gente deve ter ali um período ali de disputa por um mercado que tem aí espaço para uma bolsa, mas para duas não tem, onde as duas operações devem rodar na base do financiamento de terceiros até que uma delas não aguente mais. Tá? Mas de qualquer forma, isso dê mais um andamento ali naquele direcionamento. A Asas com o Birman já está aí comentando ali, né? A notícia de que talvez tivesse divórcio entre as operações, entre os dois, tá? Talvez só com a saída do Jataí sendo comprado, talvez com efetiva cisão da operação. O comunicado, para mim, vem um comunicado bem boilerplate, mais do mesmo, basicamente aquele comunicado que diz da forma mais jurídica possível, não estou afirmando nada, não estou negando nada, então vem uma coisa ali bem genérica, com frases ali que, tudo bem, se isso daí não estamos tendo conversas, eu e ele, sobre isso, sim, mas quem é que diz que não tem um corpo de advogado falando sobre isso e por aí vai. Tá, então assim, não, para mim continua bem inconclusivo e não toco ainda, vale o que está na análise, não toco em asas até que isso seja resolvido. Nada contra a operação, vejo como descontada, mas isso daqui é algo que pode levar ele para um lado mais negativo ou mais positivo, ou menos negativo. Tá? O governo de São Paulo sofrendo revés num processo aí com um objeto de 100 milhões de reais contra a Hypera, então a Hypera se livrando aí, pelo menos até o momento, da possibilidade de ter que pagar ali 100 milhões de reais, tá? Aparentemente, supostamente por esquema criminoso que teria lesado os cofres públicos. A Natura extinguindo a holding e fazendo trocas ali
dentro da estrutura corporativa para tentar simplificar a estrutura corporativa. Esse tipo de movimento, em geral, é bem positivo, é uma redução de custo ali, você não precisa de tanto cacique para pouco índio. De qualquer forma, que muita gente mandando, e um escritório sobre outro escritório sobre outro escritório, cria ali uma burocracia desnecessária e um custo desnecessário, de modo que o movimento como um todo é positivo. Não sei se isso daqui resolve o problema da Natura, e a gente deve ter análise nos próximos finais de semana da operação da Natura, não nesse, porque nesse a gente tem aí 7 ativos do portfólio que vão acabar ocupando meu final de semana. Tá? Na sequência, a CVM estimulando, acho que, não sei se já foi dado ordem, mas aparentemente ali com intenção de querer que os acionistas ali que fizeram compras mais agressivas da Ambipar, um fundo com vínculo com o Tanuri e o próprio controlador da operação, dado a ideia que eles estão querendo colocar aqui, de que os dois fizeram em coordenação, o nível de participação que eles atingiram obrigaria a fazer uma OPA. Então aparentemente a CVM está meio que querendo aí obrigar eles a fazerem uma oferta pelo restante das ações dos minoritários, dado o movimento coordenado. Se isso aqui vai ser levado à frente ou não, a gente vai ver. Não temos mais Ambipar na carteira, tem algum tempo já. Então é algo aí para observar para quem está comprado no ativo ou tem interesse em operar ali. Tá? E por último, aqui dos ativos que não estão no portfólio, a Hypera, com notícias aí, né, de que tem interesse em fazer uma versão ali do Ozempic, o remédio ali com semaglutida, assim que cair a patente, tá? Que já deve cair justamente em 2026. Volto a reforçar o que eu falei no short ali, não acho que é algo para ficar muito empolgado, porque uma vez que você tem a queda da patente, cai a patente para todo mundo, o que faz com que todo mundo queira brigar por esse setor, por esse segmento, que não é um segmento... O uso é inovador, mas o medicamento não é nada muito novo. Então, assim, é um segmento ali que vai ter um espaço violento para bastante gente querer brigar entrando, justamente tendendo a jogar o preço cada vez mais para baixo, espremendo margem. Então, não sei se cuidaria com a ideia da empolgação toda. Uma coisa é você ter o Ozempic, Mounjaro e por aí vai, se você é o único que pode produzir por causa da patente. Outra coisa é você ter isso daqui com todo mundo podendo fazer genérico ao tempo todo. Aí eu acho que a coisa complica e o interesse financeiro ali vira bem diferente. Tá? Passando aos ativos que estão no portfólio, a gente tem a Infracommerce com uma parceria com o Correio, valores ainda não divulgados, mas basicamente a operação vai ser responsável pela operação de marketplace da estatal, que deve abrir ainda nesse semestre. Então, um andamento positivo naquela direção de casamento entre receita e despesa da operação. Passando aos podcasts, a gente tem o PBS NewsHour falando sobre a limpeza que eles estão fazendo na história do Pentágono, queimando tudo que eles acham que incômodo de acordo com a lógica do Trump, ou sei lá qual é a besteira ali, tá? Mas basicamente você teve ali um avião, se não me engano o nome é Ilona Gay, que jogou a primeira bomba nuclear em Hiroshima, que foi retirado ali da história do Pentágono, do site, dos arquivos, porque tinha gay no nome. Então, assim, é um monte de coisa nesse sentido que é simplesmente fora da casinha, absurdo. E basicamente querendo ali apagar uma história basicamente querendo apagar pedaços da história militar americana, que eles ali com a questão de ideologia, besterol sem tamanho, estão querendo fazer. Então vale a pena dar uma olhada. Na sequência a gente tem uma sequência de podcasts falando sobre a possível reforma aí do imposto de renda aqui no Brasil, com a isenção de imposto até 5 mil e justamente a carga tributária passando a níveis mais altos de renda, e aí tudo explicado, são de vários dias, então vem ali melhorando a qualidade da informação à medida que vai passando, mas para quem quiser pegar o processo como um todo, tem desde 3 dias atrás até um que foi divulgado hoje de manhã. Então a Miriam Leitão, primeiramente, falando sobre o projeto que isenta a renda até 5 mil, que é a justiça tributária. Na sequência ela novamente, ela ficou meio encarregada ali na CBN de falar nisso. Quem vai ser atingido é quem tem renda principalmente de dividendos, sobre os quais não tem imposto. Na sequência, ela de novo, com isenção de IR até 5 mil, embate no Congresso e risco de desmonte da proposta. E por último, um compilado da coisa como um todo, que esse foi o de hoje, tá? O assunto com a Natuza Neri falando imposto de renda, 2 pontos, isenção e taxação, comentando ali o ponto a ponto. Na sequência, a gente tem toda a discussão, e aí em vários podcasts também, da possibilidade de crise institucional nos Estados Unidos, especialmente pelos embates mais recentes entre o executivo americano, Trump,
tá? E o judiciário americano por desrespeitar várias decisões ali, por tentar usar do DOE, do DOD, Department of Defense, e o DOJ, Department of Justice, para tentar intimidar bancas de advogados e por aí vai. Tá? Então aqui o primeiro deles é o The Daily, do New York Times, falando sobre justamente essa parte do Trump tentando intimidar grandes firmas, grandes bancas de advogado, How Trump is Scaring Big Law Firms into Submission, tá? Com o The Daily. Na sequência, Trump's Showdown with the Courts, The Daily também do New York Times, falando sobre justamente a disputa ali com as cortes. Ele pediu impeachment de um juiz ali federal recentemente, e aí um dos juízes do SCOTUS, do Supreme Court of the United States, a Corte Suprema, o STF deles, veio publicamente, fez um pronunciamento ali, uma carta aberta, o que não é comum, falando que discordância com relação à decisão jurídica não é resolvida com impeachment de juiz nenhum, e por aí vai, basicamente uma vibe Brasil aqui, mas lá pelo presidente, né? O The Journal do New York Times, falando com o Trump 2.0, que é aquele que analisa semanalmente, e essa semana falando justamente dessa disputa com o judiciário. Então, Trump 2.0, A Showdown with the Judiciary. E para fechar aqui um pouco de China, tá? A gente tem o Face Off, que, diga de passagem também, foi destaque aqui na semana passada, falando sobre o desenvolvimento de veículo elétrico, todo o histórico de desenvolvimento de veículo elétrico na China, bem interessante. O nome é Electric Vehicles, então bem fácil, tá? Do Face Off. E por último aqui uma discussão, uma conversa na verdade com dois doutores ali em questões militares da China, falando justamente sobre a evolução paulatina e como se encontra hoje em dia o PLA, né? O People's Liberation Army, acho, o exército chinês. Tá? Mas basicamente ali a evolução paulatina, o que ainda falta, como é que estão organizados o exército, a parte militar, aeronáutica, marinha e exército na China, tá? Então, China's Quest for Military Supremacy, e aí uma conversa com não sei quem, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas tá lá, vai estar lá embaixo na descrição do vídeo, tá? E por hoje, ficamos por aqui. Precisando de mim, tô sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, nos vemos amanhã nas várias análises, vou tentar matar todas no sábado, mas se não der para matar todas no sábado, eu se precisar faço algumas ali no domingo, dado que a gente está falando de ativos do portfólio. Valeu galera, beijão!